Narcisista gosta muito de se vingar das pessoas. E uma estratégia que ele mais utiliza quando ele vai se vingar é da mentira. Narcisistas não falam a verdade. Então, dificilmente, né, quando ele vai se vingar de alguém, ele vai falar a verdade, né, gente? Por favor. Narcisistas são natos na manipulação. Mentiras é com eles mesmos. Então, eles são pessoas mentirosas, manipuladoras, traidoras. Narcisistas não conseguem ser fiel. Mas o que dificulta ele a ser uma pessoa realmente real? É difícil. Narcisista não tem essência. Narcisista, ele o tempo todo está mascarado. Eles costumam ser aí um camaleão. Em cada lugar que ele está, ele consegue aí se adaptar. Cada pessoa que está por perto dele, seja da família, amigo, seja no trabalho, ele fica aí se adaptando a cada pessoa. Narcisista é uma pessoa muito inteligente, então estrategicamente, amigavelmente, ele sempre vai fazer de tudo para ser o centro das atenções. E para todo mundo que está ao redor, essa pessoa narcisista é o melhor amigo, é a melhor amiga, é pessoas assim que você olhar e falar, não, essa pessoa não é nada disso do que as outras pessoas estão falando. Narcisista, para você saber como que funciona, como eles são aí na vida social deles, você não vai encontrar nenhuma pessoa assim falando mal de um narcisista. Essa pessoa ela sempre vai ter pessoas para falar muito bem delas, porque narcisista se preocupa muito, mas muito mesmo, com a reputação deles. Então, para eles terem essa reputação diante da sociedade, diante da família, diante de amigos, de trabalho, você percebe que narcisista sempre vai invalidar a outra pessoa. Seja um amigo, seja uma pessoa próxima, seja um relacionamento amoroso que essa pessoa esteja, sempre a outra pessoa que não presta, que não vale nada, é a outra pessoa que é errada, é a outra pessoa que é louca, né? Então existe muito esse tipo de comportamento no narcisista e quando você confronta ele automaticamente vai querer se vingar. Ele não gosta de perder, ele não gosta que falem mal dele, né? Então você já consegue aí identificar pessoas narcisistas porque elas não tem nenhum mal das pessoas se defender, não é isso. Mas quando você tem a sua consciência tranquila, você não precisa ficar tentando se defender o tempo todo, ok? Certo? Agora, narcisista, se você falar mal dele, aí você vai ver o demônio, porque eles não gostam que ninguém ofenda ou defame, porque a reputação dele não pode ser abalada. Mas os demais, as outras pessoas, é o que mais o narcisista faz. Então, ou seja, você pode falar de todo mundo, mas não fale de mim. Né? Não fale de mim. E não é porque eu não estou errada, é porque eu sou perfeita. É assim que o narcisista pensa, né? Eles acham que eles são perfeitos, eles nunca erram, eles nunca fazem nada a não ser a outra pessoa. Então, bora para mais um vídeo e vamos aí entender mais um pouco sobre pessoas narcisistas. Deixa seu like, me acompanhe nas redes sociais, ative o sininho das notificações e vamos ficar aí antenadas em conhecimento, autoconhecimento para que você não caia em armadilhas e aí deixa de se amar de verdade, ficar com a baixa autoestima muito baixa por causa dessas pessoas narcisistas. Então não deixe de me acompanhar, ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e ajude esse canal a crescer. Vamos lá para mais um vídeo com vocês. Então, narcisista se vinga mentindo. E é exatamente nessa mentira que eles
criam aí seus planos, suas estratégias, sua forma de agir, de falar para as pessoas, e justamente ele vai falar para as pessoas certas, porque essa pessoa narcisista, ela precisa estar no topo das atenções. Ela não pode perder a admiração. Então, narcisistas, eles têm muita essa preocupação de ser admirado pela família, pelos amigos, pelas pessoas que rodeiam ele no trabalho. Então, eles se preocupam muito com a reputação deles. Eles são pessoas que, na cabeça deles, eles são perfeitos. Então, a partir do momento que uma pessoa pensa que ela é perfeita, não existe nada de errado nela, concorda? E narcisista pensa exatamente assim. Então, quando você convive com uma pessoa narcisista, você precisa analisar e avaliar por que é que você aceita ficar perto de pessoas assim, até porque narcisistas, eles se mostram muito sutilmente. Então, não adianta você falar que você está em um relacionamento com um narcisista, mil maravilhas, porque não existe isso. E o narcisista, ele tem um comportamento no qual sempre fica desequilibrado. Não é um relacionamento equilibrado. Eles gostam sempre de colocar a vítima deles em desafios. Eles gostam de colocar sempre a vítima dele em uma posição de sofrimento, numa posição de culpa. Essa vítima, ela fica muito conectada com eles, muito ligada a eles, porque eles fazem esse pico de emoção o tempo todo. Então ele sempre dá e tira, e sempre tudo muito intenso, né? No começo te dá tudo, te dá o céu, e com o tempo ele vai te levar para o inferno. Narcisistas, eles são muito mesmo pessoas que precisamos ficar muito atenta aos comportamentos deles. Então, é necessário que você busque o seu autoconhecimento, porque o tempo todo um relacionamento com o narcisista é ele te colocar sempre para baixo, é ele te dar pouca atenção, que é as migalhas que nós falamos. E narcisista, você pode encontrar esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa com seu pai, com a sua mãe, com qualquer pessoa da sua família, né, em relacionamentos. Por quê? Você acaba desenvolvendo em você, quando você tem esse convívio com essa pessoa narcisista, a dependência emocional, a codependência. Porque essa pessoa, ela psicologicamente, ela faz você acreditar que você depende e precisa dele ou dela. Então você não se vê fora desse relacionamento sem essa pessoa, você não se vê uma pessoa capaz de conseguir administrar e lidar com a própria vida. Você depende daquela pessoa, daquele narcisista, porque o tempo todo ele fica na sua cabeça falando coisas e repetidamente que você precisa dele. Exemplo, os narcisistas, eles costumam ficar, né, no ouvido, na cabeça da vítima deles, repetindo sempre que ninguém ama você, que ninguém gosta de você, que só eles que te aguentam, só eles que gostam de você, e que as pessoas estão te atrapalhando na vida. O pensamento de pessoas narcisistas são sempre negativos. Então, eles não são pessoas que você pode contar, que você pode ter aí uma amizade, que você pode confiar. Narcisistas, se você não andar na linha com eles, eles destroem a sua vida, eles tiram tudo que você tem. E é o que eles mais gostam, porque quando eles fazem a vítima deles depender deles para tudo, e o tempo todo vai jogar isso na cara da pessoa, ele vai jogar isso na cara da vítima, o tempo todo que ninguém gosta dela, que só ele que gosta, que essa pessoa, que você depende dele, que se ele sair da sua vida você não vai conseguir ter nada na vida. E isso acontece
cresce muito. Então, a sua cabeça, a sua mente vai acreditando nessas informações que quando você for perceber, você não está mais conectada, ligada a você mesmo. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais agir, porque esse narcisista conseguiu tomar conta de você, tomar conta da sua vida, tomar conta da sua mente. Narcisista, se você procurar na área espiritual, eles são identificados com espíritos obsessores. Espíritos obsessores são exatamente os espíritos que ficam o tempo todo na sua cabeça, falando coisas negativas para vocês, e você fica ouvindo o tempo todo aquela voz te diminuindo, e mesmo que você esteja num ambiente rodeado de outras pessoas, você sempre se sente para baixo, você sempre se sente pesado, como se as pessoas, as coisas ao seu redor ficam ali te sugando. Então o cansaço, né, instala em você, toma conta de você. Porque narcisistas, eles são falado que eles são sugadores espirituais. E é assim que ele faz, ele suga a sua energia, ele acaba com o seu psicológico. E muitos dos narcisistas, se eles forem ainda perverso, ele entra na sua mente te falando tantas coisas negativas, repetindo para você que é você que tá mentindo, que você não presta, que você não vale nada, que as pessoas não devem acreditar em você. E ele vai fazer de tudo para que as pessoas realmente não acreditem em você. E você vai querer tentar ir, né, de tentar desfazer essas coisas que narcisista faz, e você se vê preso, amarrada, você não consegue fazer isso. Muitos narcisistas ameaçam tirar a tua vida, e faz isso psicologicamente para que você sinta-se aquela necessidade de tirar até a sua própria vida. Narcisista, eles entra tanto na nossa cabeça que a gente não quer mais resistir, a gente não quer mais viver, porque a gente não se acha mais na vida, a gente não se encontra mais na vida, a gente não vê motivos para viver. Quando eles não tiram tudo da gente, eles fazem com que todo mundo fique contra você. Então a sua voz, ela não é ouvida, tudo que você fala ninguém acredita. Você fica sozinho no mundo. O fato de você se sentir sozinho no mundo é tudo que o narcisista quer. O narcisista é um suplemento dele ver o outro sofrer. Então, por ele já ter esse buraco dentro dele, por ele já ter esse vazio, ele não tem empatia, ele não gostar assim de ver a outra pessoa feliz. Então, tudo isso dele, ele transfere para você, ele transfere para a vítima dele, ele transfere para a pessoa que está ao redor, que ele ali escolheu para ser a vítima dele. Né? Aquele objeto que ele pega, usa e depois ele coloca ali na estante e vive como se aquela pessoa nunca existiu. É assim que funciona. Viver com um narcisista é pisar em ovos, e quando ele não consegue te manipular, quando ele fica totalmente revoltado porque ele não consegue mais ter o controle sobre você, ele então vem com a mentira descaradamente. Ele mente, mas ele mente de um jeito tão convincente que as pessoas ao redor dele acreditam. E muitos narcisistas, eles vêm fazendo isso por muitos anos. E por eles fazerem isso por muitos anos, eles têm no convívio deles, não só dentro do relacionamento amoroso, né? Há pessoas que ele convive, essas pessoas narcisistas, elas costumam muito dar e tirar. E isso acaba virando um vício para as pessoas que estão ao redor dele ou dela. Então, a vítima, ela se vê o tempo todo achando que, sabe, nadando contra a maré. Você acha que você vai chegar ali no fim e você não consegue chegar no fim, né? Então se torna desgastante, cansativo estar perto de pessoas desse comportamento,
com as habilidades que o narcisista tem, você acaba sendo desgastada emocionalmente e psicologicamente, porque parece que você está lutando contra tudo e todos e ninguém vê a sua luta, ninguém vê aquilo que você está passando, aquilo que você está sofrendo. Porque o narcisista, ele escolhe exatamente a vítima que ele vai estragar, que ele vai destruir, né? Então ele não é assim geral com todo mundo, só aquelas pessoas que ele não consegue muito manipular, e aí essas pessoas ele acaba estourando. Se as pessoas saem do controle dele, então ele já entra para a parte de agressividade. Você vai perceber que pessoas narcisistas o tempo todo são agressivos, o tempo todo são barraqueiros, o tempo todo tá brigando com todo mundo. Então ele briga com todas as pessoas ao redor dele que não faz aquilo que ele quer e do jeito que ele quer, né? Porque ele tem que ficar fazendo, quer dizer, ele perde, né, o equilíbrio emocional dele, porque ele quer que a pessoa que está ao lado dele faça do jeito e como ele quer. O narcisista, ele tem essa sede de controlar as pessoas e controlar a situação. Você não vai ver narcisista aí abaixando a cabeça para ninguém, ele sempre é o dono da razão. Então, narcisista, ele vai sempre querer ser, querer ter a atenção de todo mundo. Muitos narcisistas perversos, ele tenta calar a boca da vítima com a agressividade. Então, estar perto dessas pessoas é muito sério. E se você estiver perto de pessoas assim, você tem que tomar muito cuidado e começar a pensar mais em você e buscar conhecimentos para que você saia dessa dependência emocional e dessa codependência emocional. Porque a partir do momento que você sabe que você convive com uma pessoa que é agressiva, que o tempo todo está brigando, que o tempo todo faz barraco, o tempo todo acha que é o dono da razão, aquelas pessoas que batem no peito, eu sou assim, eu não vou mudar, esse é o meu jeito, se você quiser aceitar, vai ter que ser assim, do meu jeito. Essas pessoas têm traços e personalidades narcisistas, é difícil de conviver com elas, só que elas não têm um bom senso. Narcisista por não ter empatia, então não tem aí o bom senso e adora quando vê a outra pessoa, né, a vítima com medo, a vítima indefesa, a vítima sofrendo. Eles adoram isso. E se eles vê que a vítima não tá passando por isso, eles vão fazer de tudo, manipular, mentir, defamar, vai fazer o que for possível, até ameaçar essa vítima para que a vítima sinta esse medo. Essa vítima, ela precisa estar numa situação muito abaixo dele para que ele se sinta bem. Então é assim que funciona uma pessoa narcisista. Esse é um dos comportamentos de narcisista. E narcisista, você pode encontrar esse comportamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com colegas de trabalho, com relacionamentos amorosos. Então começar a saber, a prestar atenção quando as pessoas têm esse tipo de comportamento, para que você, né, acaba não entrando em paranoias, para que você não entre em depressão e desenvolva até mesmo crises de ansiedade diante de pessoas assim. Porque narcisistas, gente, narcisista é uma coisa muito séria que eu vou falar aqui, eles têm depressão e eles também têm ansiedade, né? Muitos narcisistas, eles desenvolvem esses traços, porque ele já projeta isso na vítima deles, né? A vítima deles tem isso muito intenso, porque se sente totalmente perdida, e narcisista acaba desenvolvendo isso quando eles não têm o controle também da situação. Olha que louco, né? Depressão e ansiedades, elas desenvolvem na vítima de um narcisista e também no narcisista. A vítima, porque é controlada por esse tipo de pessoas agressivas, e também é desenvolvida esses sintomas em narcisistas, porque
eles precisam ter o controle. E quando eles não têm o controle, eles é que saem do controle emocional, né? Olha que doido isso, mas é assim que funciona. Então, um dos comportamentos narcisistas é eles virem mentindo sobre a vítima deles. E detalhe muito importante, você percebe que a vítima não tem voz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de dar um like e até um próximo vídeo.